Bom dia, que bom que você está aqui comigo, podendo compartilhar esta aula de hoje. A aula de hoje trata da questão da história da filosofia. Não falaremos hoje especificamente sobre a origem, mas nós falaremos sobre a linha histórica, aonde que acontece esse pensar, né? Lembrando que o homem é um animal racional, já dizia Aristóteles. É o único animal que tem capacidade de elaborar raciocínios. É o único animal que é capaz de viver conscientemente dentro da sociedade. É o único que tem consciência de si, consciência do outro e consciência também da sua breve existência. Então, não é entender somente a sua origem, não é só entender o dia de hoje, mas é entender todo o percurso histórico que se passa para se chegar ao pensar filosófico. Filosofia é muito mais do que uma palavra, é um ato contínuo do raciocínio, do pensamento humano. Portanto, nessa breve aula, eu gostaria de trabalhar com vocês a ideia da linha da histórica da filosofia. E quando eu falo a linha histórica da filosofia, eu estou querendo trabalhar com vocês uma concepção da linha histórica mesmo do tempo, né? A linha do tempo histórico da filosofia. Então, nós já vamos começar aqui no nossa ferramenta, né? Escolhendo um fundozinho azul. A linha do tempo histórico da filosofia. Vamos lá. A linha do tempo histórico da filosofia. Então, esse é o nosso tema da aula de hoje. Vamos ampliar um pouquinho mais para que possamos ter a dimensão desse entendimento. Bem, como eu falei para vocês, eu vou falar sobre a linha do tempo histórico. Então, se você vai falar sobre linha de tempo, você tem que ter o quê? Primeira coisa, uma linha. Se você não tiver a linha, você não tem a linha do tempo. Então, a primeira coisa que você tem que ter exatamente essa linha. Não é uma linha muito reta, até porque a linha, o tempo não se mede linearmente. Há controvérsias, há uma visão que, com o passar do tempo, vocês poderão trabalhar melhor isso, mas a linha do tempo nem sempre ela é linear. Ela também é cíclica. Tem um pensador chamado Teilhard de Chardin, que diz que é uma espiral dentro do cone. Ela vai para um determinado fim, como prevê Hegel, mas também ela é cíclica. Então, ela é uma espiral que vai chegando a uma finitude. É um filósofo cristão, católico, né, e francês, e que trabalha essa ideia. Bem, quando nós falamos em linha do tempo, nós dividimos a linha do tempo em dois grandes momentos da história, que exatamente entra nessa divisão aqui. O que acontece nessa divisão? Aqui, nós temos um elemento que surge na história da humanidade, que é o surgimento da escrita. E esse surgimento da escrita traz uma coisa interessante, que nós vamos colocar aqui, que é o seguinte: esse surgimento da escrita faz com que nós tenhamos dois grandes momentos.
na linha histórica, nós temos, dentro do surgimento da escrita, nós temos a pré-história, que vai justamente, e a história propriamente dita. Tá? Então, voltando aqui para que possamos, a pré-história é antes do surgimento da escrita. E a história, propriamente dita, é posterior ao surgimento da escrita. Então, um grande marco divisor na história da humanidade é o surgimento da escrita. Aí, vários autores têm várias datas, aonde foram os sumérios, escrita cuneiformes, eram poucos caracteres, 22 caracteres, eram cunhas que faziam, por isso que eram cuneiformes. E a escrita surge, por incrível que pareça, a escrita ela não surge por uma demanda literária, ela surge em função do controle econômico, ou seja, quanto tinha de material ou de alimento dentro do celeiro, dentro do armazenamento. É justamente quando o homem passa a deixar de ser nômade, passa a ser sedentário, surgem as cidades, então surge a necessidade desse controle econômico, financeiro, e se trabalha a questão da escrita a partir daí. Também na história da filosofia é muito interessante pensar nisso, porque Sócrates não valoriza a escrita, né? Tanto é que Sócrates não escreveu nada. Né? E dentro de que Sócrates não escreveu nada, porque o pensamento de Sócrates era que se você escrevesse, o seu pensamento ficava engessado, ficava cristalizado. Então, a importância para Sócrates não era a escrita, mas era a dialética, não a dialética hegeliana, mas a dialética de falar, né? Era o discurso. Sócrates, lembrando, ele era representante do grupo de sofistas, o qual ele se rebela, e foi também o motivo, um dos motivos, pelo qual ele foi condenado à morte na cidade de Atenas. Mas esse é um outro assunto. Então, nós temos a pré-história, que é antes do surgimento da escrita, que é importante para a história da humanidade e também, posteriormente, também é importante para a história da filosofia. Né? Na filosofia, nós temos os aedos, né? Que eram os poetas. Os aedos, nós temos nós temos vários autores que escreveu Ilíada, que é Homero. Nós temos também a Odisseia, falando sobre Ulisses. Então, nós temos os chamados aedos, ou os poetas gregos. E antes dos poetas gregos, nós tínhamos os rapsodos, que eram tipo um repentista, se fosse colocado na nossa realidade do Brasil, ou também se fossem os menestréis da Idade Média, eram cantantes, porque eles trabalhavam a questão da oralidade, da transmissão oral, e com isso, tanto os aedos quanto os rapsodos, na Grécia Antiga, desenvolveram a linguagem mitológica, ou desenvolveram a mitologia grega. Bem, quando nós pensamos em pré-história, nós não estamos pensando em filosofia propriamente dita, porque a filosofia é um fenômeno grego. Ela surge na Grécia, mas isso é uma questão de outra aula. Na pré-história, nós temos exatamente 3 grandes divisores que, em aulas de história, na 5ª série, nós aprendemos. Nós temos o período paleolítico, o período neolítico
Paleolítico, idade da pedra lascada. Neolítico, idade da pedra polida. E temos a idade dos metais. Tem do ferro, do bronze e assim, do ouro. Então, cada idade que vai justamente o surgimento da moeda, que era importante, mais uma vez, a questão econômica, a questão financeira, se colocando à frente desses processos. Até a formação das cidades mesmo. Elas surgem pelos interesses do mercado, né, da questão econômica. Então, nós temos esses 3 períodos aqui: período paleolítico, neolítico e idade dos metais, que é o período do surgimento das moedas e surgimento das cidades propriamente. Lembrando que as cidades iniciais, elas eram formadas perto de quê? Dos rios, tá? Como o Egito, você tem na Mesopotâmia, inclusive a palavra Mesopotâmia quer dizer entre rios, Tigre, Eufrates. Você tem os assírios ao norte, né? Tem os babilônicos no meio, tem os sumérios. Então, são povos que os próprios judeus também vão ali na Palestina. Tanto é que essa região é conhecida como a lua do crescente fértil, né? A dádiva do Egito era o Nilo. Ele enchia, e até hoje a gente também tem esse fenômeno, irrigava as margens com humus e tinha produtividade. Então, ali, claro, se a questão da navegabilidade, a questão do comércio, mais uma vez a questão econômica, fez com que as cidades surgissem às margens dos rios, com exceção da Grécia, que não tinha rios. A Grécia é um conjunto de ilhas, é um arquipélago, né? Tem a parte continental, tem a parte peninsular e tem a parte insular, ou seja, a parte de ilhas. E, com isso, como as ilhas eram vulcânicas e pouco se produziam, na Grécia Antiga se valorizava muito o comércio. E com o comércio veio muita informação, estrangeiro e tudo mais. E as cidades eram autônomas, daí que surgiram as polis ou cidades gregas. Bem, nesse período que eu estou falando agora para vocês, nós conhecemos como Idade Antiga, aonde nós estudamos os povos antigos, a antiguidade, e dentre os quais nós temos a própria Grécia. Então, nós temos aqui a Idade Antiga. E nessa Idade Antiga, é bom entender que o surgimento da escrita tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Jesus nasce justamente nessa Idade Antiga, já no período de dominação romana. Já tinham passado vários impérios, então o surgimento da escrita não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Algumas pessoas confundem isso. O surgimento da escrita é uma coisa, divide a pré-história da história. O nascimento de Cristo, que está exatamente aqui, que é o ano 0, vamos botar aqui, de douradinho, nascimento de Cristo, ano 0, também é um divisor de águas na contagem da nossa história, tá? Porque aí você tem antes de Cristo, você tem, vamos dizer aqui, vamos jogar aqui uma linha menor, mais pequenininha. Você tem aqui antes
de Cristo, AC. E você tem aqui DC. A minha coordenação motora não é lá, a minha escrita fina, coordenação fina não é lá muito boa, mas antes de Cristo e depois de Cristo. Então, aí justamente, aí o que acontece? O fim da Idade Antiga surge o quê? Surge a queda, né, do Império Romano. Tá bom? Então, você tem, não vou, talvez no ano 400, vamos dizer assim, nós temos aqui, vamos lá melhorar essa escrita aqui. Nós temos outro evento que acontece aqui. Que é a queda do Império Romano. Então, essa queda do Império Romano, né, inclusive foi preconizada quando Santo Agostinho escreve Cidade de Deus, ele fala sobre isso, surge aqui na queda do Império Romano, dá uma origem a uma outra idade. Porque com a queda do Império Romano, o que acontece? Constantino, ele em 323, ele fez o Edito de Milão. Até 323 depois de Cristo, o cristianismo era perseguido no Império Romano. A partir do Edito de Milão, o cristianismo passa de uma religio ilícita, ou seja, de uma religião ilegal, para uma religio lícita, ou seja, uma religião legal. Então, que estava no Império Romano passa a ser do Império Romano, passa a ser uma religião oficial do Império Romano, da onde vai surgir a cristandade e a Igreja Católica Apostólica Romana propriamente dita, em função desse episódio, né? Então, aqui, com a queda do Império Romano, a gente tem um outro momento da história, que vai surgir a Idade Média. Idade Média. Na Idade Média, ela também, ela foi conhecida como Idade Medieval. Alguns dizem Idade das Trevas. Né? Eu não gosto muito da Idade das Trevas, não, porque se não fossem os movimentos monásticos, onde os monges se refugiavam em conventos e monastérios, os bárbaros teriam, depois da queda do Império Romano, teriam destruído os livros, então muitos acervos foram preservados nos mosteiros, né? Então foi um momento que, mesmo que não tenha sido de produtividade, mas eu acredito que foi, porque nós temos os pais da igreja, aqui na Idade Média nós temos basicamente 3 momentos. Nós temos o momento da patrística, que são os pais da igreja, que são os neoplatônicos. Nós temos o momento da escolástica, que, no caso, os neoplatônicos, o grande personagem é Santo Agostinho. Já na parte da escolástica, o grande personagem é São Tomás de Aquino, que é chamado momento tomista. E, no final, você tem aquela que é o esvaziamento dos conceitos, Gleba de Rockham, dos escotos, que é o surgimento da universalidade. Então, já é um momento em que a filosofia se separa definitivamente da religião e também da ciência, e vem a revolução científica. Mas o grande elemento final, que merece até um certo destaque, mas não nessa aula de hoje, que já está ficando grande, que foi a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos.
que é muito interessante, porque a própria cristandade brigou entre si, né? Constantinopla era o centro da igreja católica do Oriente, e a igreja romana do Ocidente. E devido às cruzadas e todos os processos que aconteceram, nós temos aí uma briga muito grande com relação ao domínio. E quando os turcos otomanos tomaram Constantinopla, a própria Igreja Católica Apostólica Romana tinha já tentado invadir Constantinopla para poder manter a unidade. Por quê? Existia a Igreja Católica Apostólica Romana e existia a Igreja do Oriente, que era a Igreja Ortodoxa, que depois se desenvolveu muito por questões geográficas, na Rússia, que hoje você também tem uma forte organização da igreja, tanto na Grécia, alguma coisa na Turquia, mas principalmente na Rússia, a igreja ortodoxa ela é muito forte, né? Então, um dos grandes pensadores, Dostoiévski, era um cristão ortodoxo. Bem, isso é literatura russa. Né? Aqui, então, você tem, depois da queda do Império Romano, que surge a Idade Média, aí vem a derrotada ou a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, você vai ver aqui a tomada de Constantinopla. Sauler seria breve, já está ficando grande, hein? Tomada de Constantinopla. Perfeito. Aí, a tomada de Constantinopla é um outro elemento que vai gerar uma nova novidade. Aí vem o quê? Vem a Revolução Científica. Então, você tem a chamada Idade Moderna, surgimento da Idade Moderna. Ah, sim. Mas Idade Moderna? A Idade Moderna foi dada por moderna porque foi descrita naquela época e quem achou que deveria fazer naquela época essa distinção, achou que aquele era o momento moderno dado a sua especificidade daquele momento. Então, o que acontece? Nós temos a Revolução Científica, Copérnico, Galileu, aquela galera toda aí, me desculpa, os terraplanistas de plantão, né? Mas o que acontece? Confirma-se a questão que a Terra não é o centro do universo, ainda que também tenha a teoria não do geocentrismo, mas a teoria do heliocentrismo, que era o Sol, e mais tarde você tem várias outras teorias sobre a questão cosmológica. Então, é muito importante entender que esse momento é um momento de muita reflexão, muito pensamento. A filosofia, então, fervilhava, ela já não estava mais presa nem a Platão e nem a Aristóteles, né? Aquele momento que se pensava muito somente dentro de uma forma histórica, surge aí nesse processo todo René Descartes, que fala sobre o estudo do método, né? E fala do simples para o mais complexo, né? Então, tem todo o pensamento que é chamado matematizado, pensamento cartesiano, ele vai surgir nesse processo todinho, e com as revoluções científicas, que a ciência passa a ser qualitativa para quantitativa. Então, tudo tem que ser quantificado, experimentado, e é muito interessante todo esse processo que acontece no pensamento da revolução científica. Aí você sai do teocentrismo, Deus como centro, para o antropocentrismo, o homem como centro, né? Então, há esse movimento humanista, propriamente dito, né? E a centralidade do homem como sendo o sujeito da história e como sendo aquele que descobre e domina, procura dominar a natureza humana. Aí surge um outro elemento que é muito interessante.
que houve um acontecimento histórico que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um grande marco na história da humanidade, né? Ainda que alguns dizem que não foi uma revolução francesa, na realidade foi uma revolução burguesa. E quando você fala em Revolução Francesa, é muito interessante você ver com outros olhos a Revolução Francesa, né? Um dos pensadores mais fortes que tem na Revolução Francesa, pelo menos o escrito que eu gosto muito, é Victor Hugo, quando ele vê a perspectiva da Revolução Francesa, não da ótica dos burgueses, mas da ótica dos miseráveis, né? Tanto é que ele tem um livro chamado Os Miseráveis, outro é o Corcunda de Notre Dame, que vocês também conhecem, bastante forte esse Corcunda de Notre Dame, na Disney, você vê, são os excluídos, é uma forma diferenciada de observar, e com isso surge a revolução, primeira revolução industrial, segunda revolução, terceira revolução, hoje nós estamos na quarta revolução industrial, né? E com isso, aí surge a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o pensamento contemporâneo. Então, nós temos agora a idade contemporânea. Ó, idade contemporânea. E é o que nós estamos vivendo hoje, né? O momento singular da história da humanidade, que é a idade contemporânea, e com os múltiplos acontecimentos, né? Com muita... A tecnologia hoje nunca se criou tanto como nós temos hoje a realidade da ciência, das informações e tudo mais. E agora, o que nós temos? Momento pós-pandemia. Não, a história surtou. É isso aí mesmo, né? Deu a louca na história com essa pandemia, com a Covid-19, fez com que todo esse momento que tínhamos estabelecido acontecesse. Hoje nós não sabemos qual é a diretriz, nós não temos uma noção, o que vai acontecer, né? Estamos num momento aí bastante tensos e intensos. Bem, só para a gente ficar assim, nós temos então, só recapitulando e também para a gente ter a coisa mais ou menos aqui. Nós temos em azul a linha do tempo histórico da filosofia, que é dividido, vamos botar uma corzinha específica nisso. Vamos lá, vamos botar um verde. Vamos salvar o verde para a história. Vamos salvar esse verde aqui também de verde, para a gente agora ilustrar e fazer, a gente vai trabalhar e ilustrar melhor. Então, nós temos a pré-história, que é dividida em período paleolítico, ou seja, a idade da pedra lascada, o homem ele é nômade, né? É o surgimento da humanidade. Aí depois ele passa a ser sedentário, passa a habitar, cultivar, morar perto do rio, porque ele cultiva a agricultura, cria animais. E depois vem a idade dos metais, com o surgimento da moeda, das armas, o homem descobre o fogo, isso daqui também é importante já no período neolítico, porque o fogo faz com que ele possa fazer a fundição dos metais. Então, sai do momento das pedras, lascada e polida, e vai para a idade dos metais. Aí surge uma coisa chamada escrita, que é um fenômeno. E hoje o fenômeno da escrita, você vê, Gutenberg também teve o surgimento da imprensa, foi um grande fator, né? E da divulgação do escrito. Hoje você tem várias formas de linguagem, várias formas, a cibercultura, você tem outras modalidades de escrita, né? Então, isso daí houve um grande acontecimento. Nós temos aqui, vamos botar
essa corzinha um pouquinho diferente de todas as demais. Vamos deixá-la de rosa, que é a questão do nascimento de Cristo, né? A rosa de Saron. Então, ali você tem antes de Cristo, depois de Cristo. E Jesus nasceu na Idade Média, na Idade Antiga. Jesus nasceu na Idade Antiga. E nós temos na história da filosofia, Idade Antiga, consequentemente, filosofia antiga. E Idade Média, nós temos a filosofia medieval. Na Idade Antiga, nós temos o período pré-socrático, nós temos o período pré-socrático, que são chamados os filósofos da natureza, que falava sobre eram cosmogônicos, cosmológicos, se preocupavam não com a ética, mas com o mundo e com a arqué, que é o surgimento de todas as coisas. Depois nós temos o período socrático, que já vem a questão do discurso, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Basicamente, tem um período sistemático que vem com órgão de Aristóteles, o pensamento lógico, né? E depois o período helênico, greco-romano. Aí tem vários autores latinos que já vêm com Alexandre o Grande, a divulgação de Elais, da Grécia, daí que vem a palavra Helenos, né? Aquele que vive na Grécia, da onde vem a cultura helênica. E até hoje, a Grécia é conhecida como Elais. E nós temos a idade... assim, aí com isso, vamos botar também aqui uma corzinha para a gente definir, que é a queda do Império Romano. A gente vai botar tudo em azul, né? Para ficar lá, então. Aqui é a queda do Império Romano, aí tem a Idade Média, aí nós temos 3 momentos, né? Que é o momento da patrística, com Santo Agostinho, o momento da escolástica, com Tomás de Aquino, e o momento do nominalismo, que é o momento das universidades, né? E depois o esvaziamento dos conceitos e a divisão, a separação da filosofia, da teologia e da ciência propriamente dita. E o que acontece? Nesse processo, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E surge a Idade Moderna, que mais caracteriza é justamente a revolução científica, que vai trazer a ideia desse homem que é o senhor da razão, né? Depois Kant vai trabalhar um pouco, o filósofo Kant vai trabalhar isso, a questão do universal e necessário, a crítica da razão pura, o homem é capaz de conhecer o mundo, aí, mas pela razão, aí o outro, não, ele não é capaz. Hume é um empirista inglês que fala que não, é pela experiência. E surge a Revolução Francesa, que é uma ruptura com o domínio do pensamento burguês, que é um assunto bastante interessante sobre essa ideia. Os burgueses, eles fizeram uma coisa interessante, eles criaram a escola, porque eles tinham que trabalhar, tinham que ir para longe, então os mosteiros ficavam com os seus filhos, então os monges, vejam O Nome da Rosa, ou leiam o livro de Humberto Eco, que vale a pena. Depois eles criam a instituição chamada escola, coisa de burguês, né? Que depois, com a Revolução Francesa, você vai ter também a Napoleão Bonaparte valorizando a escola pública, também como aparelho ideológico do Estado, que também é bastante interessante entender essa noção de escola pública a partir do conceito da sua origem. Também que os burgueses criaram? Os burgueses criaram o sistema econômico, banco, né? Já que a Igreja Católica Apostólica Romana considerava como pecado, né? E o discurso de Lutero era saudável, né? Olha, o sujeito, o indivíduo, propriedade privada, oh, que beleza. Então, os burgueses criam, além do banco, eles criam a sua estrutura religiosa protestante, era tudo aquilo que eles queriam para poder trabalhar melhor os seus conceitos e suas ganâncias, né? Então, não é à toa que a teologia da prosperidade é uma beleza, né? Então, você tem aí na Idade Moderna a razão, o pensamento cartesiano, o pensamento racional, né? E tem a Revolução Francesa, que rompe com todo um segmento
do feudalismo, você tem uma questão também do absolutismo, então você cria as questões políticas, e nós temos depois a Idade Contemporânea, que é o momento que nós vivemos, especialmente os momentos do surgimento da ciência como impositória, né? O positivismo com Augusto Comte, pai do positivismo, pai da sociologia, que vai trabalhar a questão da ciência experimental, né? Mas depois vai ser contestado isso com Russell, com a fenomenologia, e vão surgir vários pensamentos, né? Vários pensadores da filosofia, até que chegamos aqui, o momento que vivemos, que é um momento pandêmico, né? E de pandemônio, porque todos estamos apavorados, nós sabemos, a grande questão é a imprevisibilidade de todo esse processo histórico e o fato de nós não sabermos que fim terá a humanidade ou que fim terá a história da humanidade. E mais importante que isso tudo, de que estudar todos esses pensamentos, todos esses pensadores, todos esses atores, entender que nós somos os atores da história, nós não somos objetos, nós somos sujeitos, nós fazemos história. E o que está acontecendo hoje é história. Um dia vão escrever sobre você, porque você está vivendo esse momento. Então, vamos deixar bonito, já falando sobre a importância da escrita, vamos deixar nosso nome bem escrito, bem definido nesse momento pandêmico, nesse momento de dificuldade. Espero que essa aula tenha trazido para vocês realmente algo novo, algo animador, né? Pelo menos algo animador, porque você é o sujeito da sua história, você faz a sua vida, né? E pegando uma frase de Piaget, né? A ontogênese acompanha a filogênese, né? Ou seja, a história do indivíduo, a história do sujeito, ele acompanha a história da humanidade, que assim possamos entender que somos, não estamos na história, nós somos a própria história, tá bom? Que possamos assim entender e sermos, nesse processo, sermos pessoas melhores a cada instante. Nenhum homem é uma ilha, já dizia Fernando Pessoa, nós estamos aí construindo coletivamente esse momento. Muito obrigado pela atenção, foram alguns minutos mais do que nós pretendíamos, mas acredito que valeu a pena, porque tudo vale a pena, se a alma não é pequena. E valeu a pena sempre, vale a pena sempre.